muito interessante. Deus colocou algo no meu coração que algum esclarecimento. Eu vou iniciar dando a explicação de um texto esse texto causa muita dificuldade na cabeça dos irmãos. Irmãs, teve um dia que eu fui num aniversário de uma igreja, tinha um pastor lá que ele pastoreava há 40 anos, mais ou menos. 40 anos que o pastor pastoreava. E ele escorregou nesse texto, né? Então, eu percebo que é necessário falar desse texto, é necessário falar de alguns detalhes desse texto, e hoje vocês vão, né, perceber o quanto Deus é maravilhoso. E eu vou iniciar já falando desse texto. Eu queria também dar alguns né, toques do que a gente falou semana passada. Nós falamos muito sobre o Espírito Santo de Deus, da importância dele, que ele é o selo, que ele é o selo da nossa promessa, que ele é o selo da nossa salvação, que ele é o penhor da nossa salvação, que ele é aquele que fala através das nossas vidas, que fala em nossas vidas, que ele é o Deus Criador habitando dentro de nós, que é o Espírito do Senhor, que esteve lá em Gênesis capítulo 1, que pairava sobre as águas, e hoje ele habita dentro de nós. E nós falamos muito sobre isso semana passada. E hoje nós vamos discorrer algumas coisas desse texto. Então, falando sobre, ainda falando daquele texto, né, que causa muita desavença, muita dificuldade de interpretação desse texto, e eu sei que vocês devem estar curiosos aí para saber. Amém? Irmãs, Mateus capítulo 16, verso 17. Irmãs, eu já vi pregadores muito renomados falando sobre esse texto. E nós vamos ler do 13 em diante, nós vamos até o verso 19, do 13 ao 19. Se vocês puderem, deixa eu ver quem está aí comigo. Se vocês puderem fazer como fizeram semana passada, eu agradeço. Se vocês puderem colocar no chat aqui os versículos que nós estamos falando, vai ser muito bom para as irmãs acompanharem, tá bom? Deixa eu arrumar a câmera aqui. A Esté colocou o nosso quadro bonitão lá, o nosso leão da tribo de Judá, no fundo aqui. Amém? Irmãs, Mateus capítulo 16, isso. Aline, obrigado, viu? Nós vamos ler a partir do verso 13, nós vamos ler até o 19, tá bom? Eu vou ler na Almeida revisada e atualizada. Irmãs, texto poderoso, texto que fala de mim, que fala de você, que fala das nossas vidas, mas precisa ter uma interpretação, e hoje nós vamos falar disso. Vocês vão ser esclarecidas, e eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma coisa desse texto, e hoje nós vamos alinhar. Aqui o título da palavra do Senhor está Confissão de Pedro. Eu vou ler o texto para vocês, né? Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Para logo nesse versículo para você entender. Às vezes, não sei se você já se perguntou por que Jesus fala tanto o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Por que Jesus se refere tanto ao Filho do Homem? Em um dos nomes de Cristo, em uma das referências que Cristo faz a respeito da sua pessoa, da sua deidade, da sua graça, quando se fala filho, por exemplo, quando na Bíblia eles vão falar de filhos da perdição, significa que essas pessoas têm participação daquilo. Então, por exemplo, Jesus ele chama os seus discípulos de filhos do reino. Filhos do reino quer dizer que nós temos uma participação do reino. Nós somos filhos. Jesus ele fala que ele é o Filho de Deus, que ele tem participação com Deus. Fala que nós somos filhos de Deus, nós temos participação com Deus. Tudo aquilo que ele fala, denotação de filho de alguma coisa, significa a participação que a pessoa tem daquilo. Só que, pensa comigo, imagine qualquer outra pessoa dizendo o seguinte: olha, se eu virar para vocês e falar assim, gente, o que o Jonathan, o filho de um homem, estão dizendo sobre mim? Se eu falar isso, talvez vocês vão pensar assim, o que o Jonathan tá achando? Lógico que ele é filho de um homem, todos nós aqui somos filhos de um homem. Todos nós. Só que Cristo é diferente. Quando ele fala filho do homem, ele não está declarando não somente a sua natureza terrena e humana, ele está declarando a sua natureza divina. Porque se eu falar filho de um homem, é óbvio, você fala assim, lógico que o Jonathan é o filho de um homem. Mas agora, quando Cristo fala assim, o que dizem que o filho do homem está querendo dizer? Porque ele não é filho de um homem.
Ele é filho de Deus que se fez participação de um homem. Então, quando Cristo fala assim, ó, o que o Filho do Homem está querendo dizer? Então, toda vez que Cristo disser o Filho do Homem, significa a participação que ele tem com nós, seres humanos. Volta lá naquele texto que escrevia Manuel, né, das divisões das palavras, que significa Deus conosco. É Deus estando com a gente, viu, pessoal? Então, quando Cristo faz essas referências de Filho do Homem, é isso. Tá bom? Vamos continuar o texto. Gente, esse texto é poderoso. Acompanhe comigo aí, por favor. A Claudilete colocou o texto aí também. Eu tô lendo a partir do 13, viu, pessoal? Deixa eu escrever aqui. Só um minuto. Nós vamos ler a partir do verso 13. Amém? E eles respondendo, uns dizem que você é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Cristo, né? Quem dizes que eu sou? Então, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Agora, o que vocês pensam sobre mim? Isso é uma pergunta muito interessante, igreja. Jesus perguntou, o que você pensa dele? O que vocês, discípulos que estão andando comigo, que está me acompanhando, o que vocês pensam de mim? Então Pedro toma a voz, toma a frente e fala algo poderoso, igreja, e soberano. Pedro diz o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você, Cristo, você, Jesus, meu amigo, você tem participação direta com Deus. Você não é só mais um dos profetas. Você é o ungido que nós estamos aguardando. Você é aquilo que nós estamos esperando. Você é tudo aquilo que nós precisamos. Pedro toma essa frente e Jesus ele diz algo interessante. Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, né? O Bar significa filho. Porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Entenda o seguinte, apenas Deus pode nos revelar quem é Cristo. Apenas o Pai pode nos revelar quem é Cristo. Então, se você hoje chegou na conclusão de quem é Cristo, saiba que foi uma revelação do Espírito Santo de Deus, foi uma revelação do próprio Deus na sua vida. Porque por si só o homem não pode chegar na revelação da necessidade de quem é Cristo em nossas vidas. Só através do Senhor e através da obra do Espírito Santo. Igreja, agora começa as dificuldades que nós encontramos ao longo da nossa caminhada, tá certo? Verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Chutei aqui sem querer. Igreja, quantas pessoas que eu já ouvi dizendo que Cristo estava edificando sobre Pedro? Quantas pessoas que eu já ouvi falando isso? Eu tenho certeza que você também já ouviu. Se você já ouviu esse texto significando, dizendo que Cristo estava edificando a igreja sobre Pedro, Cristo estava edificando algo sobre Pedro, escreve aí no chat para mim, por favor. Eu vou explicar esse texto para vocês de uma forma muito clara. Aí, a Tamires já falou que já ouviu. Entenda o seguinte, a Juliane, olha só que interessante. Vamos olhar no original da palavra. Jesus ele disse assim, ó, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue. Verso 17, 18. Vamos ler a partir do 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Olha qual que é o significado de nome de Pedro? Petrus. O que Petrus significa? Pequena pedra, pequena rocha, uma lasca de uma rocha, uma lasca, uma pedrinha. É isso que Pedro significa, que tem a tradução de Petrus. Essa é a etimologia do nome de Pedro, que é pequena pedra. Jesus ele estava fazendo uma analogia com o nome de Pedro. Ele falou assim, ó, Pedro, você é uma pequena pedra.
Só que ele diz assim, ó, e sobre esta Petra, ele muda a palavra, não é mais Petrus, é Petra, e Petra significa rocha, firme, grande rocha, grande montanha. Então ele diz o seguinte, Pedro, tu és Petrus, pequena pedra, você é uma pequena lasca de uma grande rocha. E sob esta Petra, essa é a tradução original da palavra. Então entende-se que Cristo estava dizendo assim, tu és Pedro, e sob esta Petra edificarei a minha igreja. Me responda uma coisa, irmãs, em quem Cristo estava edificando a igreja? Sobre ele próprio. Entenda o seguinte, se Cristo tivesse edificado a igreja sobre Pedro, quando ele morresse, a igreja morreria com ele. Se Cristo não poderia deixar algo tão importante quanto a edificação da igreja nas mãos de um homem que morre, que perece. Infelizmente, Pedro foi um grande homem usado por Deus, que nós temos grandes ensinamentos, mas Cristo não deixou a igreja edificada sobre ele. Não deixou. A etimologia da palavra que Cristo usa é Petra. Sob esta Petra edificarei a minha igreja, mas vamos continuar o texto que ainda tem mais interpretação equivocada. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra quem que não vai prevalecer? Contra a igreja. Contra a igreja do Senhor. E ele está falando da igreja, isso é exegese. O que o texto está me dizendo? O Hernando Dias Lopes fala muito sobre isso. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Está dando a chave do reino do céu para quem? Para Pedro? Não, para a igreja, porque Cristo mudou o assunto, ele está falando da igreja. Ele não está dando a chave para Pedro, ele está dando a chave para a igreja. E ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e a igreja terá a chave do reino dos céus. E tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Pedro não estava com essa chave. Não estava. Sabe por quê, igreja? Olha só, eu vou trazer vários textos aqui para vocês, vários textos justificando isso que nós estamos conversando. Porque a chave de ligar está na mão da igreja. Está na mão da igreja do Senhor. Tudo que era ligar na terra será ligado no céu. É por isso que o Senhor ama tanto a igreja, ama tanto a unidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os discípulos, deixa eu contar uma coisa sobre vocês. Os discípulos eram um pouco enciumados. Não sei se vocês já perceberam. Uma hora os discípulos chegaram para João e falaram assim, João, quem que vai trair a gente? Quem que você acha que vai trair? Quem que será que Cristo está falando? Esse traidor. Aí, pergunta para o mestre quem que é que vai trair ele. Pergunta lá para ele. Aí em João está escrito que João, o discípulo, recosta a cabeça sobre o peito de Jesus e diz, Senhor, quem que vai te trair? Aí ele fala assim, aquele que eu molhar o pão, um bocado e dar na boca dele. E entregar para ele, esse que vai me trair. Isso é questão de honra, acho que vocês já viram vídeo sobre isso. Então Cristo molha o pão e entrega para Judas, honrando ele, porque quando o judeu faz isso, ele está honrando a pessoa. Então ele entrega para Judas. Então os discípulos eram muito enciumados, eles queriam muito saber. Entenda o seguinte, se Cristo estivesse dizendo sobre Pedro, os discípulos iriam ficar enciumados. Lógico. Agora vamos lá. Claudilete e Aline, me ajuda aí. Eu preciso da agilidade de vocês. Primeiro texto. Atos capítulo 4, verso 11. Pedro no sinédrio sendo julgado, sendo acusado de pregar o evangelho. Aí o que Pedro vai dizer em seu discurso, em sua pregação? Este Jesus é a pedra... Minto, eu não falei o versículo. Isso, Claudilete, obrigado. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, no discurso dele diante do Sinédrio, vai dizer o seguinte: ei, a pedra angular é Cristo. A pedra que a igreja é edificada é Cristo. Olha, me ajuda aí, Claudilete e Aline. Romanos capítulo 9, verso 32.
Paulo está explicando sobre a fé, sobre algumas coisas. Ele diz assim, ó, por quê? Porque não decorreu da fé e sim como das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Verso 33, como está escrito, eis que põe em Sião a pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Continua comigo, Efésios capítulo 2, verso 20. Efésios 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual temos vós juntamente, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Para finalizar, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 4. Exatamente o Pedro que todos acreditam que a igreja haveria de ser edificada sobre ele. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita. Só um minuto, irmãs. Eleita e preciosa, e também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócios santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Igreja, eu vou contar algo para vocês. Eu procurei em todo o Novo Testamento, em todos os escritos de Paulo, em todas as cartas escritas pelos outros apóstolos, até Hebreus, que nós não sabemos ainda quem que é o seu escritor. Nenhum deles aponta a pedra de edifício, a pedra de tropeço, a pedra angular, sendo nenhum outro a não ser Cristo Jesus, o nosso Salvador. Igreja, a igreja, eu, você, estamos edificados em Cristo, E entenda o seguinte, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos lá adorando, quando nós estamos orando, quando nós estamos clamando, nós temos a chave do céu para abrir as janelas dos céus, derramar bênção, e derramar a unção, e derramar o poder, a autoridade de Deus aqui na terra, a igreja do Senhor, aí que é chamada, a eleita, a escolhida, um povo separado, exclusivo para a glória do Senhor Jesus. A chave está com você, está comigo, está com a igreja, está conosco. Não está com Pedro. Entenda o seguinte, irmãos. Eu fiquei sabendo de uma coisa há uns meses atrás. Que no chapéu aquele chapéu do Papa, né? Eu não sei como é que é o nome. Aquela burca, aquele turbante lá. Sabe o que está escrito lá? Vicarius Filii. Vicarius Filii. Eu fiquei assustado. Sabe o que significa Vicarius Filii? Significa substituto do Filho de Deus. Substituto do Filho de Deus. Irmãos, não tem ninguém que possa substituir a Cristo. Não tem ninguém. Minto. Tem um que pode, que substitui ele em nossas vidas, e o nome dele é Espírito Santo de Deus. O Consolador dado pelo próprio Cristo, onde ele seria o outro Consolador, que continuaria a obra de Cristo nas nossas, na minha e na sua vida. Mas não há homem nenhum digno de receber este título. Substituto do Filho de Deus. Não tem nenhum homem, tá bom? A palavra não nos deixa nenhum argumento disso. Tá certo?
Nosso compromisso, irmãs, é com a palavra de Deus. Tá bom? Desculpa, eu fico empolgado porque essa palavra ela precisa ser ministrada com vontade. Ela precisa arder nos nossos corações. Sabe em Lucas capítulo 24, quando Jesus encontra com seus discípulos e os olhos deles estão fechados? E no final, quando eles descobrem que estavam andando com Cristo, eles falavam o seguinte: quando Cristo nos falava, quando Ele nos falava, os nossos corações ardiam. Igreja, quando Jesus falar com você, o seu coração tem que arder. Quando Jesus falar comigo, quando você ouvir Jesus falando com você, quando você ouvir a voz do Senhor, o seu coração tem que arder, o seu coração tem que queimar pelo Senhor. Que a gente nunca possa perder esse primeiro amor. Quantos anos você tem de crente não interessa, não interessa quanto tempo que nós temos de caminhada. Toda vez que nós falamos de Cristo, toda vez que nós falamos das Escrituras, todas as vezes que nós falamos do amor de Cristo, do sacrifício, de quem Ele é, de quem Ele foi, de quem Ele é, de quem Ele será em nossas vidas, no passado, no presente e no futuro, sempre precisa arder nos nossos corações. Amém? Esse texto eu queria muito compartilhar com as irmãs. Se vocês quiserem, irmãs, entenda o seguinte: eu queria dizer algo para vocês que eu ouvi essa semana e achei muito interessante. Irmãs, não tem nada aqui, não é o meu estudo, não é. Quando o pastor prega, a palavra não é dele. Quando você ouvir um pastor seu pregando, não é dele. É tudo do Espírito Santo, é tudo do Senhor, é tudo a Escritura, é tudo a revelação da palavra de Deus. Então, se não é meu e sim do Senhor, se não é seu, se é tudo do Espírito Santo, irmãs, fiquem à vontade de compartilhar. Ah, não, isso aqui foi o John. Não, isso é a palavra de Deus, é só você ler que está lá. Vocês podem dizer isso, vocês podem compartilhar, se falou ao seu coração, se vai ser edificante na vida de vocês e na vida de outras pessoas, vocês podem falar. E assim, nem precisa citar meu nome, porque essa palavra é do Senhor, não é minha, não é minha palavra. É a palavra do Senhor, amém? Então, não fique... Às vezes a gente escuta uma palavra abençoada e a gente fala assim, não vou usar essa palavra não, porque foi o outro pastor que pregou. Não. O reino de Deus é isso. É a gente transmitir. Se a gente encontrou uma revelação de alguém, uma revelação do Senhor para aquela vida, vamos transmitir. É tudo do Senhor. Amém? Irmãs, hoje eu quero finalizar falando muito forte do Espírito Santo de Deus, mas eu queria que vocês entendessem algo e nós vamos iniciar o nosso estudo agora. Às vezes, para a gente poder olhar como que está o cenário, a gente precisa olhar de como está no início. E tem algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, poderoso, que vocês, assim, já devem ter ouvido, algumas ainda não, mas Deus preparou algo muito bacana sobre o livro de Gênesis e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Me ajuda aí, pessoal. Gênesis capítulo 1. Vamos fazer a leitura do texto. E você pode dizer assim, Jonathan, eu já li Gênesis 1 várias vezes. Isso a gente ensina nas nossas escolas dominical, isso a gente ensina para as nossas crianças, nos nossos espaços kids. Sim, Gênesis capítulo 1, a criação, como tudo começou, como tudo se deu início, isso se ensina. Agora a gente vai entender algumas profundezas destes textos, tá bom? Gênesis capítulo 1. Vai anotando aí, que tem muitas coisas bacanas para nós, tá bom? Vamos ler a partir do verso 11. Nós vamos ler o verso 11. Bom? A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 1, capítulo 11. E disse, produza a terra, relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Agora vai para mim no verso 20. Isso quando Deus estava criando todas as coisas, tá? E disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E o verso 24, Deus vai dizer para a terra de novo. E disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim se fez.
Jonathan, onde você quer chegar com Gênesis capítulo 1, verso 11, o verso 20 e o verso 24? Onde que eu quero chegar? Olha só, para Deus fazer as árvores, as sementes, tudo, ele vira para a terra, e Deus diz para a terra no verso 11, terra, produza as árvores. Então as árvores começaram a produzir. Então a terra começou a produzir das árvores. Deus ordenou que a terra produza da árvore. Jonathan, de onde você está tirando o seguinte? De onde você está tirando isso? Ei, tira uma árvore da terra, o que acontece? Ela morre. Pode responder. Tira uma árvore da terra, ela morre. E depois Deus vira para as águas e fala o seguinte: águas, produzam seus peixes. Produzam as baleias, produzam. Então a água produziu seus peixes. Tira um peixe da água, o que acontece? Morre. O peixe morre. Então tudo aquilo que Deus fala para aquilo produzir, entenda o seguinte: quando Deus criou todas as coisas que não têm vidas, Deus criou a terra, Deus criou os céus. Mas quando ele vai criar os seres viventes, os animais, ele manda a terra produzir os animais. Ele manda as águas produzir os animais subaquáticos. Então ele fala para a terra e para a água produzir os seus animais. Tá certo? Só que, olha só que interessante. Vai agora no verso 26 de Gênesis capítulo 1. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Quando Deus queria produzir o homem, quando Deus queria produzir os animais da terra, ele disse para a terra: produza seus animais. Quando Deus quis produzir os peixes e as águas, ele disse para as águas: produzam os peixes das águas. Mas quando Deus quis criar o ser humano, ele falou para ele mesmo: façamos o homem. E disse Deus: façamos o homem. Agora, o que eu acabei de falar? Tira uma árvore da terra, o que acontece? Ela morre. Tira um peixe da água, o que acontece? Tira o homem de Deus, o que acontece? Morre. Igreja, nós não conseguimos viver sem Deus. Você não consegue viver sem. Sabe por quê? Porque assim como a árvore tira a sua essência da terra e ela sobrevive através disso, assim como os peixes sobrevivem nas águas do mar e ele precisa do mar para sobreviver, assim nós que somos extraídos de Deus, que somos tirados de Deus, que somos feitos por Deus, feitos em Deus, nós não conseguimos viver sem Ele, porque não há vida longe dele. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, primeira lição que nós vamos tratar nessa tarde: permaneça, irmãs. Permaneça. Em nome de Jesus. Não importa a dificuldade que você está passando. Jonathan, você não sabe a dificuldade que eu estou passando. Pedro vai dizer que os crentes, ao longo de todo o globo, eles passam por várias dificuldades, e isso não deve ser motivo para desanimar, não. Isso deve ser motivo para nos encorajar a continuar e não desistir. Porque quando nós largamos Cristo, quando nós largamos o Senhor, nós morremos. Nós morremos. Entenda o seguinte: o filho era feliz na casa do pai e ele não sabia, na parábola do filho pródigo. Ele era feliz lá. E o que ele decide fazer? Ele decide sair e viver a sua vida no mundo. O que ele acontece no mundo? Ele é infeliz lá e ele não sabe. O segundo cenário, o terceiro cenário, ele começa a ficar infeliz porque vem fome. E na casa do pai sempre tem pão e o pai sempre está lá. Mas quem sai, quem se afasta é o filho. O pai ficou lá de braço aberto. Eu estou aqui, filho. O que eu não posso é te acompanhar nesses caminhos tortos seus, mas eu nunca vou sair de onde eu estou. O pai sempre está na casa, sempre está lá. Aí o filho afasta e ele começa a morrer. Sem pão, sem alimento, sem dinheiro, sem sustento, sem provisão, porque na casa do pai tem alimento, tem provisão, tem unção, tem perdão. Mas longe da casa do pai não tem nada disso.
Longe da casa do Pai tem fome, humilhação. Longe da casa do Pai, longe dos caminhos do Senhor, só tem coisas ruins. Assim como a árvore não sobrevive longe da terra, assim como o peixe não sobrevive longe do mar, assim também nós, os filhos de Deus, não sobreviveremos longe do Senhor. Irmãs, eu comecei esses dias a pensar o seguinte, eu sou pai de 2 filhas, tenho uma esposa, e eu imaginei num cenário onde eu não tivesse isso e talvez Deus me tirasse em algum motivo. Eu comecei a pensar nisso. Na pior hipótese da minha vida, não é perder emprego, não é perder casa, não, isso aí Deus dá de novo, isso a gente conquista de novo com a força que Deus nos dá. Mas eu comecei a imaginar essas coisas que são base para as nossas vidas. E eu pensei, Senhor, se eu não tiver isso, eu continuo te buscando? Se eu não tiver minha família, se eu não tiver minhas filhas, eu continuo te buscando? Igreja, eu não tenho para onde ir. Eu cheguei na conclusão de que eu não tenho para onde ir. E eu quero que um dia eu quero que você pare e pense também, chegue nessa conclusão. Para onde nós iremos? Você não tem para onde ir, você não tem para onde ir. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Um dia Jesus deu um sermão muito duro e as pessoas começaram a sair. E as pessoas começaram a se retirar. Aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, nó Jesus, que sermão duro. Aí Jesus falou assim, por que vocês não vão com elas também? Por que vocês não vão com essas pessoas também? Aí eles disseram assim, Senhor, para onde nós iremos? Para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. A gente não tem para onde ir não, igreja. A gente não tem, nós vamos para onde? Em nome de Jesus. Se você está cansado, descansa. Se você está ferido, procure remédio para se curar. Se você está desanimado, procure ânimo no Senhor. Mas não desista. Não desista. Quem desiste não alcança, a palavra do Senhor diz, que é aquele que permanecer até o fim. Amém? Agora, irmãs, eu acabei de colocar algo na Bíblia agora. Algumas coisas, irmãs, que às vezes eu leio assim na Bíblia e falo assim, meu Deus, alguém colocou isso agora, porque eu já li isso e não estava aqui. Já aconteceu isso com vocês? Eu tô assim, nossa, eu li isso agora e não estava aqui, não é possível. Na verdade, a gente que não vê, então a gente acha que o pregador colocou aquilo lá na hora. Mas então, eu brinquei, coloquei algo agora aí na Bíblia. Irmãs, e isso é uma palavra direcionada para vocês, irmãs que estão me assistindo. Direcionada para vocês. Olha só. No verso 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Para aí, segura aí comigo. Segura aí. Olha só que interessante. O que acontece? Deus cria o homem agora, nesse exato momento. Só que aí Deus cria o homem, começa a dar suas orientações, e depois o homem começa a se sentir só. Aí o que Deus fala? Far-lhe-ei uma adjuntora, uma companheira, uma auxiliadora. Então faz ele cair num sono profundo e tira da costela dele, aqui do lado, a minha costela aqui, e forma a mulher. Só que olha que interessante, Deus não cria a mulher, escuta só você, mulher que está me ouvindo, olha aí, vamos retomar o valor que as mulheres têm em Deus. Ah, mas o homem não dá o valor que a mulher tem. Não precisa. O seu reconhecimento precisa estar no Senhor. E Ele vai te honrar no momento certo. Aí, olha só. Entenda o seguinte, que em Gênesis capítulo 2, Deus forma a mulher. Deus não cria a mulher em Gênesis capítulo 2. Sabe onde que Deus cria a mulher em Gênesis capítulo 2? Sabe onde que Deus cria a mulher? Lê o verso Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem,
a imagem de Deus o criou. O que está dizendo no final? Homem e mulher os criou. Ei, peraí, Jonathan. Mas aqui a mulher não tinha nem sido formada ainda, mas Deus já havia criado dentro dele a mulher. Deus já havia criado, já era plano, já estava no projeto de Deus. Não foi para suprir uma solidão que Deus criou a mulher, não. Deus já tinha criado no mesmo propósito que criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. A mulher estava lá do mesmo jeito. Ela só não tinha sido formada ainda. Se ela foi formada depois, isso foi um projeto, um propósito de Deus, mas a criação foi no exato momento quando criou o homem. Ei, entenda uma coisa, presta atenção você, mulher, você é valiosa para o Senhor, a ponto de Deus não criar a mulher para suprir uma necessidade, uma ausência, uma carência do homem, não. A mulher foi criada com o mesmo propósito, com a mesma imagem, com a mesma semelhança, com a mesma essência de Deus. Entenda. Eu coloquei isso agora na Bíblia. No capítulo 1, verso 27, homem e mulher as criou. Agora vamos lá no 2, capítulo 2, verso 27. Verso 22, perdão. Vamos no verso 21. Obrigado, Patrícia. Gênesis 2, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas, fechou no lugar com carne, e da costela que o Senhor Deus tomara do homem, na minha Bíblia está transformou-a numa mulher, mas na sua versão deve estar o seguinte, formou a mulher. Ele não criou, ele forma ela no capítulo 2, no verso 22. No verso 21, no verso 22, mas a criação dela foi em Gênesis capítulo 1, no verso 26, foi lá que ele criou ela, mas a forma do barro mesmo, a forma corpórea foi criada agora, para ser algo soberano e maravilhoso que Deus fez isso. Deus fez isso para mostrar que o homem e a mulher precisam andar lado a lado. Que o homem e a mulher precisam andar juntos, na mesma concordância, na mesma sintonia. Entenda algo que eu vou dizer para você. A palavra que Paulo usa, submissão, submissa, é sob a mesma missão. Não menor, não maior, sob a mesma missão. Irmãs, mulheres, esposas, estejam sobre a mesma missão dos seus maridos. A palavra do Senhor diz que um reino dividido ele não prospera, ele não reina. Eu gosto muito de falar para alguns casais, sabe? Entenda o seguinte, às vezes a mulher, quando a palavra do Senhor diz sobre a sujeição da mulher, seja sujeita aos seus maridos. Isso mesmo, Patrícia, obrigado. Quando a palavra fala sobre isso, entenda o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês me respondam no chat, mulheres. É difícil para vocês, para mim, até para mim, mesmo eu não sendo mulher, é difícil para nós ser submissas, sujeitas ao Senhor? Responda aí, ao Senhor Jesus. É difícil ser sujeita a Jesus? Responda aí, sim ou não? É pesado? É doloroso? É sofrido? É ruim? Fala assim, não, deve ser ruim ser submissa ao Senhor Jesus, ser sujeita ao Senhor Jesus, é ruim? Eu vou responder para você, não é não. Claro que não. É maravilhoso estar sujeito ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Eu vou responder essa pergunta para você também. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Por causa do amor dele. E agora eu queria tanto que os homens estivessem me ouvindo. Tanto. Ei, o que Paulo diz para os maridos? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Irmãs,
Se eu tento, né, amor? Amém. Se eu amar a minha esposa, Sim. como Cristo amou a igreja, a ponto de eu me entregar para ela, qualquer coisa que tiver direcionado a ela para me apoiar, não vai ser um peso, vai ser um prazer, não vai ser peso nenhum o apoio da mulher para o homem se ele amar ela como Cristo ama a igreja. Agora, que responsabilidade é essa? Como eu posso comparar o meu amor pela minha esposa com o que Cristo amou a igreja? É só pela graça mesmo, porque Deus deu tudo que ele tinha, deu a sua vida para a igreja. Maridos, deem a sua vida para as esposas. Ah, John, é isso mesmo, Cristo amou a igreja, e o texto continua dizendo, e ele se entregou por ela. Eu ouvi algo interessante de um pastor chamado... Não, ele é o presidente da Getsemane. Eu esqueci o nome dele. Ele falou algo interessante, eu fui num congresso para casais, ele ministrou lá. Não, ele ministrou lá. Ele é presidente da Getsemane. Exatamente, viu, Claudilete? Ele ministrou falando o seguinte, olha, o melhor carro da minha casa é da minha esposa. A roupa primeira é da minha esposa. Arrumar é a minha esposa primeiro. O melhor carro fica com ela, o segundo carro fica comigo. Aí por quê? Porque eu amo ela como Cristo amou a igreja. Porque tudo de melhor tem que ir para ela primeiro, depois que vem para mim. Porque eu tenho que pensar nela primeiro, depois eu tenho que pensar em mim. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. E sabe o que ele falou? Na hora que eu adotei esse princípio, esse legado de vida, essa forma de viver, de tratar a minha esposa, as coisas mudaram na minha vida. E eu comecei a perceber que Deus me dava as coisas de uma forma muito gratificante, porque eu honrava o compromisso que Ele colocou na minha vida, no meu matrimônio. Primeiro ela, depois eu. Como Cristo amou a igreja. Então, irmãs, qualquer outra sujeição que tiver, apoio, tiver algum tipo de estar sob a mesma missão, isso não vai ser peso nenhum para a mulher, se os maridos entenderem que nós precisamos amar as esposas como Cristo amou a igreja. E eu vou ser muito sincero com vocês, e particularmente dizendo, se for para trocar, eu trocava isso fácil. Porque amar como Cristo amou é uma responsabilidade, um desafio muito grande. Muito grande. Deixa ser sujeito, é melhor os homens ser sujeitos e submissos. E só finalizando, e sabe por que Deus não falou para a mulher amar? Porque a dificuldade de amar é para o homem, não para a mulher. A mulher ela já nasce com instinto de amar. Ela tem um filho e o corpo dela libera o hormônio do amor para ela amar a criança. Então a mulher já foi preparada para amar. Então não há recomendação de amor para a mulher. Exatamente, Patrícia, a maternidade. Não há recomendação de amor para a mulher, porque a mulher não tem dificuldade em amar. Mas o homem, fica a dica, tá bom? Gente, vamos voltar lá em Gênesis. Eu estou em Gênesis capítulo 2, tá bom? Agora nós vamos, como eu disse, para a gente continuar falando do Espírito Santo, vamos entender um pouco a nossa estrutura, vamos entender um pouco a nossa realidade, para nós entendermos algumas coisas de por que nós nos afastamos do Senhor. Porque nós, deixamos às vezes o Espírito Santo de lado. Olha só que interessante. Volta para mim em Gênesis capítulo 1 e vamos ler Gênesis capítulo 1. Só um minuto.
Isso eu anotei aqui. Minto, Gênesis capítulo 2, verso 16. Abre para nós, por favor. Achei que você não ia falar. Esposa é top. Gênesis capítulo 2, 16. 2, 16. Obrigado, Patrícia. E o Senhor deu essa ordem. Igreja, a primeira ordem de Deus. A primeira diretriz, o primeiro direcionamento de Deus para com o homem. A primeira orientação do Senhor. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, a mulher ainda não havia sido formada. Ela foi formada apenas no verso 22. Então, no verso 16, é uma conversa direta de Deus para com o homem sem que a mulher a tenha formado. Então, há dois personagens nessa narrativa. Preste bastante atenção, irmãs.